Haddad destrói oposição com argumentos impecáveis ao vivo na TV. Em entrevista exclusiva à Rede TV, que foi ao ar na noite desta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, rebateu as críticas que vem recebendo por sua atuação à frente da pasta. Sem citar nomes, ele disse que, em relação aos comentários sobre as contas públicas, há muita desonestidade intelectual da oposição. Olha, eu trabalho com um conceito um pouco diferente, né? Eu entendo a posição dessas pessoas, mas não consigo compreender o argumento de que o governo não está fazendo a sua parte. Veja bem, nós tivemos o governo Temer e o governo Bolsonaro com déficits fiscais muito superiores ao que está sendo observado agora. Havia muita retórica de cuidado com as contas públicas, mas nem o Meirelles nem o Guedes conseguiram produzir um superávit sustentável das contas públicas. E não estou nem colocando culpa em quem quer que seja, porque às vezes a pessoa se vende como superministro, mas na hora de você falar lá no Congresso, discutir com os parlamentares, o déficit dos 7 anos de governo Temer e Bolsonaro são déficits que somaram 2% do PIB. O ano passado nós tivemos um déficit de 0,1%. Então, passa uma ideia falsa de que estava se cuidando das contas públicas antes e não está se cuidando agora, quando os números revelam uma coisa completamente diferente do que está sendo veiculado. Não se estava cuidando na prática das contas antes e está se cuidando agora. Então, eu penso que assim, nós precisamos ter algum compromisso com a honestidade intelectual. Você viu uma reportagem dos jornais, não é nem o Ministério da Fazenda, dizendo que os economistas erram 95% das suas projeções, o tal mercado. Erra 95% das suas projeções. Então, eu não estou querendo aqui fulanizar, não é meu feitio fazer isso. Eu gostaria só que as pessoas compreendessem que é preciso ter uma honestidade intelectual em relação aos fatos. Eu vou dar um exemplo. Na gestão do Meirelles, nós tivemos uma derrota no Supremo Tribunal Federal, na chamada tese do século, que nenhum economista do chamado mercado fala sobre, entendeu? Parece que a questão não existe. Nós até hoje estamos pagando uma conta de R$1 trilhão de prejuízo fiscal por uma decisão do Supremo Tribunal Federal por 6-5. Ou seja, se o governo tivesse sido ali diligente em explicar para os ministros do Supremo as consequências daquela decisão, nós teríamos uma dívida pública hoje 10% do PIB menor. E eu não vejo esses que são chamados a falar a todo momento, não vejo nenhum deles tocar no assunto. E muitos são meus colegas de mestrado, de universidade, e ninguém provoca essa discussão em relação a isso, né? E, novamente, Haddad volta a questionar o silêncio dos críticos em relação à herança deixada por Bolsonaro na política fiscal do país. O Bolsonaro produziu o maior déficit da história do país. Uma parte é pandemia, mas tem outra parte que não tem nada a ver com pandemia. E isso mesmo dando calote em precatório, mesmo vendendo estatal na Bacia das Almas, como foi o caso da dilapidação da Petrobras e da venda criminosa da Eletrobras, da maneira como foi feita, e ninguém também toca nesse assunto. Eu gostaria que nós fôssemos mais honestos intelectualmente em apontar os problemas, sem querer fulanizar, a culpa é desse, a culpa é daquele. Temos um problema, estamos endereçando esse problema. Você está diante de uma pessoa que nunca negou que o problema existe, muito pelo contrário. Então nós precisamos ter alguma calma em falar concretamente o que está acontecendo e não vir com a história de que o governo do presidente Lula não está tomando as providências. Muito provavelmente, por se tratar de uma entrevista gravada, o ministro não chegou a ser questionado sobre as críticas pesadas que recebeu do cacique do PSD, Gilberto Kassab, durante esta semana.